Olá, boa noite. Mais uma vez, começamos a edição do Jornal da Alterosa falando sobre os transtornos causados pela chuva em Belo Horizonte. Nesta tarde, um forte temporal atingiu pelo menos 4 regiões da capital. A Defesa Civil atendeu 51 ocorrências, a maioria de alagamentos e queda de árvores. Eram 2h30 da tarde quando o céu de BH escureceu. A chuva já está caindo pesada. Então, o pessoal aí de Venda Nova, evita Vilarinho. Não demorou muito para a chuva cair e mais uma vez alagar ruas e avenidas da capital. A Avenida Sebastião de Brito, no bairro Dona Clara, região da Pampulha, foi tomada pela água. Olha a situação, parece uma onda. A via está alagada e parece uma onda. Na Avenida Saramenha, no bairro Guarani, região norte da capital, a enxurrada quase cobriu os veículos que estavam estacionados. Esta moto foi arrastada pela água. A água da chuva ocupou uma parte da MG-20 na altura do bairro Novo Tupi e atrapalhou a passagem dos veículos que seguiam sentido a Santa Luzia. No bairro Leblon, em Venda Nova, também choveu muito. Os fortes ventos derrubaram uma árvore que atingiu a fiação elétrica e deixou os moradores sem energia. A Vilarinha aí, ó, toda alagada, ó. Este ônibus se arriscou e atravessou a enxurrada. Desesperados, alguns motoristas tentavam sair da Avenida Vilarinho. Mesmo com a avenida tomada pela água, teve motorista que se arriscou. Em Santa Luzia, a Almeida Antônio Gomes foi tomada pela água. O Corpo de Bombeiros foi chamado para auxiliar na retirada das 150 crianças que estavam no local. Ninguém se feriu. A Escola Municipal Zelita Francisca, em Ribeirão das Neves, também foi invadida pela água e os alunos tiveram que deixar as salas correndo. A situação foi controlada por funcionários da instituição. O governo federal reconheceu a situação de emergência decretada pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, por causa dos estragos causados pela chuva. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, esteve hoje aqui na capital. A medida foi tomada em tempo recorde, um dia depois do encontro dele com a comitiva mineira que foi a Brasília nessa quarta pedir recursos para obras de recuperação da cidade por causa dos estragos da chuva. Com esta publicação, a Prefeitura está permitida a enviar para o governo federal as demandas. Sem a homologação, o sistema estaria aberto para a cidade, porém não poderia ser encaminhado. Segundo o ministro, o valor a ser liberado ainda não está definido. Dependerá do relatório da Prefeitura. É importante que tenhamos claro de que o enquadramento deste atendimento precisa estar absolutamente vinculado ao evento climático que trouxe os transtornos para o município. Portanto, isto a equipe técnica da Prefeitura está ciente de que as demandas que serão apresentadas são fruto das destruições que foram ocasionadas por conta dos eventos climáticos. A parte da Prefeitura nós já tomamos as providências necessárias e agora cabe ao Estado e à Federação resolver definitivamente um problema que me parece também muito grave. O ministro e a comitiva visitaram alguns pontos da cidade afetados pelas chuvas, acompanhados pelo prefeito Alexandre Calil. Um deles foi a BR-356, onde famílias precisaram ser retiradas desta vila pelo risco de desmoronamento do muro de contenção da via no sentido Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Ele avaliou a situação dos atingidos. Importante que nós possamos rapidamente agir para trazer normalidade para a cidade, para trazer tranquilidade para a população atingida e garantir que o governo federal com o governo municipal possam efetivamente agir e garantir que Belo Horizonte seja atendida. Nós vamos também providenciar isso no reassentamento, a retirada do fundo de garantia das pessoas atingidas pelos desastres climáticos.
A Urbel ainda precisa retirar 4 famílias que vivem ao lado da encosta que pode ceder. De acordo com o DR, foram executados hoje 3 dos 6 tirantes que serão utilizados no travamento do muro de contenção. Toda a estrutura está sendo monitorada por equipamentos durante 24 horas para garantir a segurança dos funcionários e de quem passa pela região. 2 das 4 faixas da BR-356, sentido Rio de Janeiro, permanecem fechadas. Uma pessoa ficou gravemente ferida em um acidente que envolveu 3 veículos hoje pela manhã na Avenida Antônio Carlos. A vítima estava em um dos carros que foi atingido por um ônibus. O acidente deixou o trânsito tumultuado por mais de 2 horas. As pistas da Avenida Antônio Carlos, no sentido centro-bairro, foram interditadas próximo ao FMG para o socorro à vítima que ficou presa às ferragens desse carro e para a retirada dos veículos envolvidos na batida. O motorista do Linha teve que esperar o reboque. Ele conta que estava indo trabalhar quando o carro foi atingido na traseira. Parei no sinal ali atrás, por volta de 5h40, olhei no retrovisor, o rapaz do Uno parou também. Assim que abriu, eu fui para arrancar, na hora que eu fui arrancar já senti a pancada já. Leonardo Silva, que dirigia o Uno atingido pelo ônibus, foi levado para o hospital de Lomberens. Segundo a PM, o motorista do coletivo disse que se distraiu e não percebeu a mudança no sinal de trânsito. Quando ele viu, já estava muito em cima, não teve como ele evitar o sinistro. Não tem suspeita de embriaguez nem nada? Não, aparentemente não. O Ministério Público investiga a matança de cachorros no Centro de Referência de Vigilância em Saúde Ambiental de Divinópolis, no centro-oeste do estado. A prefeitura alega que os animais foram sacrificados porque estavam com leishmaniose. Nas fotos tiradas pela Sociedade Protetora dos Animais de Divinópolis, cachorros mortos aparecem guardados dentro de refrigeradores. Nesta sacola, há pelo menos 3 filhotes. De acordo com a SPAD, as imagens foram feitas dentro do Crevisa, Centro de Referência de Vigilância em Saúde Ambiental de Divinópolis. Uma denúncia foi encaminhada ao Ministério Público. Assim que soube da situação, a promotoria se reuniu com a Polícia Militar de Meio Ambiente e instaurou uma investigação sobre a morte dos animais. É muito cedo para a gente dizer, nós estamos instaurando um procedimento investigatório criminal para verificar a veracidade ou não dessas informações. Cumprindo a determinação do Ministério Público, a Polícia de Meio Ambiente foi até a sede do Crevisa para recolher os cachorros mortos. Representantes da Sociedade Protetora dos Animais acompanharam o trabalho. Nós esperamos que o promotor que fez essa solicitação tenha algum fundamento para fazê-la. Vamos aguardá-la, tanto que estamos sendo criteriosos. Os 12 animais recolhidos aqui vão ser levados para um laboratório da Universidade de Formiga. O Ministério Público vai aguardar o resultado de exames e a perícia em documentos que também foram apreendidos no Crevisa para saber se o órgão seguiu as diretrizes do Conselho Federal de Medicina Veterinária ou se houve irregularidade na morte dos cachorros. De acordo com a Prefeitura, os animais só foram sacrificados depois da confirmação de que estavam com leishmaniose. O Ministério da Saúde, através dos manuais, ele orienta sim a eutanásia nos casos positivos de leishmaniose em cães. Não há irregularidade, a gente está seguindo todos os nossos protocolos que nós adotamos de acordo com o manual do Ministério da Saúde. As ONGs que quiserem conversar conosco, estamos abertos para explicar, para informar. A CEMUSA informou que fará um boletim de ocorrência contra os protetores de animais que invadiram o centro de referência. Os voluntários disseram que não agiram de forma ilegal. De acordo com o Ministério Público, se ficar comprovado que o Crevisa agiu corretamente com os animais, os responsáveis pelas postagens nas redes sociais podem ser punidos. Membros do Instituto de Saúde dos Servidores Públicos de Varginha, no sul de Minas, são suspeitos de desviar quase 2 milhões de reais dos cofres públicos. De acordo com o Ministério Público, os recursos que deveriam ser usados no órgão que presta assistência hospitalar aos funcionários da cidade foram utilizados para comprar carros e reformar imóveis particulares. Um dos alvos da operação foi a casa de Samuel Modesto. Ele era diretor do ISA, Instituto de Saúde dos Servidores de Varginha.
De acordo com o Ministério Público, ele é um dos suspeitos de terem causado um rombo de R$ 1.768.231,66 aos cofres públicos. Utilizava o dinheiro para reforma de imóveis, aquisição de veículos, basicamente dessa forma. Além de Samuel, o ex-contador do Instituto, Daniel Juliano, também é alvo da operação. De acordo com o Ministério Público, os ex-funcionários do Instituto estão sendo denunciados pelas práticas de 368 crimes de peculato e 3 delitos de desvio de dinheiro. Ainda de acordo com o MP, os funcionários estariam desviando os cheques sacados em agência da Caixa Econômica Federal. O peculato acontecia tanto por intermédio do saque de cheques nominais, principalmente ao contador, e também por intermédio de 2 outros expedientes, que era a alteração fraudulenta do valor do salário para mais, bem como com a realização de empréstimos pessoais que eram debitados na conta do Instituto. O Instituto foi criado pelo município em 2002 e prestava assistência hospitalar, como exames e internações, para os servidores públicos municipais, ativos e inativos, e aos dependentes e pensionistas. Após uma auditoria que apurou irregularidades, a Prefeitura de Varginha fez a denúncia ao Ministério Público. O ISA estava em processo de extinção e, com as irregularidades, por determinação do prefeito Antônio Silva, foi encaminhada a denúncia ao MP. Na casa do suspeito, além dos documentos, os militares tiveram que isolar a área porque durante as buscas eles encontraram uma granada no interior da residência. Ele relata que serviu no Exército Brasileiro final da década de 80 e que teria trazido esse artefato de lá. O explosivo foi levado pelos policiais para um local seguro, onde será periciado. Outros mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Varginha e Santana da Vargem. Samuel Modesto foi conduzido à delegacia. Quase 1.300.000 processos de violência doméstica estão em tramitação no Brasil. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, é praticamente um caso de agressão registrado para cada 100 mulheres no país. É preciso criar ações para reduzir este número. E em Juiz de Fora, na Zona da Mata, o Centro de Psicologia Aplicada promove um trabalho especial para quebrar este ciclo da violência. O projeto existe há mais de 2 anos. Cada grupo dura cerca de 3 meses. Essa ferramenta de combate à violência contra a mulher é uma parceria firmada entre a UFJF, a Casa da Mulher, o Poder Judiciário e o Ministério Público. O objetivo, na verdade, é que os homens que tiveram problema com a Lei Maria da Penha, eles venham aqui no nosso projeto, ele, em última análise, ele modifique, digamos assim, o comportamento que foi o comportamento que desencadeou a vinda dele para cá. A cada encontro, os homens vão discutindo e mudando um pouco a visão de mundo. A questão da violência doméstica, ela não é só física, ela é física, sexual, ela é verbal e ela é patrimonial. Na sala não ficam apenas homens. A Caroline é bolsista do projeto. Ela destaca os vínculos que são criados semanalmente. Quando eles chegam aqui e começam a compartilhar histórias e verem que tem outras histórias parecidas, que alguns caras passaram por coisas iguais, outros por coisas muito piores, alguns já passaram pelo sistema penitenciário e outros que não, alguns já tiveram problemas com drogas, outros que não. Então tem esse conflito, esse choque de informações que acaba agregando um ao outro. Participar do projeto é uma pena alternativa para o grupo. É uma forma de trabalhar pela mudança antes que seja tarde. O que a gente trabalha muito aqui, além da questão da paternidade, da relação, a gente trabalha muito a questão da raiva, da agressão. E quais são as possibilidades que você tem dentro de um relacionamento assim? Possibilidades essas que eles não teriam se eles fossem para o sistema prisional. Aqui em BH, uma rede de supermercados lançou uma campanha encorajando as pessoas a denunciarem a violência contra as mulheres, idosos, crianças e também crimes ambientais. A frota circula em todo o estado de Minas e no Espírito Santo.
Os caminhões foram adesivados com mensagens para encorajar as pessoas a denunciarem a violência contra as mulheres, idosos, crianças e crimes ambientais. A gente discutindo e vendo que a frota circula todo o estado de Minas Gerais e também do Espírito Santo. E de alguma forma isso poderia ser útil num processo de comunicação. A campanha chama atenção pelo tamanho da arte estampada nos veículos. São outdoor que circulam e que de uma forma ou de outra, na estrada ou dentro das cidades, as pessoas estão vendo essa comunicação. No ano passado, segundo o diagnóstico de violência doméstica e familiar, 145.029 mulheres e 11.773 crianças foram vítimas de algum tipo de violência. O estudo mostra ainda que de janeiro a novembro de 2017, 85.322 idosos também foram vítimas de crime. Essa violência contra criança, idosos e as mulheres, um dia tem que acabar. E para denunciar é fácil, ligue 181. Você não precisa se identificar. Agora vamos saber qual a previsão do tempo para amanhã em todo o estado. Veja no mapa. A instabilidade atmosférica ainda provoca pancadas de chuva em todas as regiões mineiras. Céu parcialmente nublado. Na capital, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Januária, os termômetros vão de 21 a 31. De 16 a 27 graus em Albertina. Ficam entre 19 e 29 em Ponte Nova. E em Ituiutaba, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Eu sonho, mesmo sonho, em noites diferentes. O meu sonho, eu crio uma. E aí, gostou? O Bate-Papo JA recebe hoje a atriz Inês Viana. Ela dirige o espetáculo Mata Teu Pai, que está em cartaz aqui na capital. É um texto da Grace Passot, escrito a partir do mito da Medeia, né? A mulher que mata os filhos por conta de uma traição do Jasão, né? Essa história é um pouco do Eurípides, e ela recria atualizando essa história, ou seja, colocando novos conceitos, trazendo a Medeia para os dias atuais. A Medeia é uma estrangeira, uma mulher que não tem pátria, então ela é uma expatriada e ela vive em meio a outras mulheres também expatriadas. Tem algumas recriações dentro desse mito que ela atualiza, ela traz. A Grace é uma dramaturga, atriz, diretora fantástica, é uma das maiores autoras brasileiras, traz várias surpresas, assim, quer dizer, ela consegue inclusive transformar num monólogo esse mito, né, da Medeia, pela voz da Débora. E conta pra gente também a seleção de coro, né, para poder participar desta peça. Pois é, muitas senhoras a partir de 65 anos se inscreveram. A gente está fazendo isso porque essa peça a gente estreou em janeiro, no Rio de Janeiro, de 2017. Então, depois a gente viajou para São Paulo e depois Curitiba. E cada lugar que a gente chega tem essa seleção e a gente então convida pessoas que não necessariamente são atrizes para formar esse coro, o coro das vizinhas, o coro das mulheres que habitam esse mesmo lugar que a Medeia habita também. Agora eu convido o público para poder vir assistir a peça. Ah, claro. Queria que todo mundo viesse ver essa história fascinante da Grace Passot, Mata Teu Pai, com a atriz Débora Lan e mais um coro de 14 senhoras mineiras, aqui no Teatro SESI Minas, dia 24 e 25. Dia 24 às 21 horas e dia 25 às 19 horas, e com preços populares. E eu espero todos vocês aqui. A gente volta já já. Quase 20% da população brasileira está obesa. O dado do Ministério da Saúde é preocupante.
Para a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. Mas o que fazer para perder peso? Muita gente escolhe a cirurgia. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, em 2015, mais de 100 mil procedimentos para redução de estômago foram realizados no país, número que coloca o Brasil na segunda posição dos que mais realizam o procedimento no mundo. Esta mulher é Yara Xisto. Nesta foto, que foi tirada há 2 anos, ela tinha 116 quilos. Agora, com 29 anos, Yara nem parece ser a mesma pessoa. Ela fez uma cirurgia bariátrica por causa da obesidade e já perdeu 71 quilos. Tinha pressão alta, minha pressão já chegou 16 por 10, 17 por 10. Fui parar no hospital por causa da pressão. Ansiedade, mas a ansiedade também vinha da obesidade, porque você é nova, você quer realmente curtir a vida, você quer arrumar namorado, então eu não arrumava, aquela coisa toda. Eu não comia nada verde. Hoje em dia eu já consigo comer, comecei a comer devido à bariátrica, que aí realmente você começa a entrar numa dieta mais restrita, só água, só legumes, nada frito. Este cirurgião plástico alerta sobre os problemas que um obeso enfrenta a cada dia. A pior coisa que acontece com excesso de peso é uma baixa autoestima. É um paciente que já vem assim fraco psicologicamente, porque ele já lutou contra tudo para perder peso e não conseguiu. Ele se sente um fracassado. Na questão corporal, o paciente ele tem dores no joelho, dores na coluna, dor nas costas, dor nisso, dor naquilo, demora para se levantar, demora para fazer qualquer atividade. E no excesso de peso, na obesidade mórbida, essa baixa autoestima ela é acentuada por deficiência na higiene corporal. E os dados são alarmantes. A Organização Mundial de Saúde aponta que até 2025, cerca de 2 bilhões e 300 milhões de adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões obesos. No Brasil, a obesidade atinge 1 em cada 5 brasileiros, de acordo com o Ministério da Saúde. Mas nem tudo está perdido. De acordo com esta nutricionista, é possível emagrecer sem passar pela cirurgia bariátrica. A primeira coisa que ela tem que buscar é entender por que ela come dessa forma. Esse hábito tem que ser mudado. É importante as pessoas trabalharem isso. Falar só, se eu te passar uma dieta, você está acima do peso, a minha experiência como nutricionista, eu dou o plano alimentar para ela, se ela não mudar pensamento e mudar comportamento, ela vai colocar na gaveta, vai guardar e nem vai olhar para aquilo. Com cirurgia ou não, o importante é que a saúde e a autoestima estejam lá em cima. Hoje eu estou muito feliz. Todo mundo fala que sou outra pessoa, que pareço mais nova do que eu era antes. Em casa todo mundo então também acostumou, todo mundo entrou nesse ritmo também de dieta e todo mundo começou a emagrecer. Então todo mundo acha que hoje em dia ninguém quer ser obeso, mas ninguém quer ser gordo. E devido à saúde, não é mais estética. E uma última notícia, um homem morreu soterrado em uma obra nesta tarde em Contagem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Ricardo Xavier de Almeida, ele operava uma retroescavadeira. Ao atingir uma adutora de água, provocou o deslizamento de um bloco de terra que o soterrou. Os bombeiros resgataram o homem, mas ele não resistiu aos ferimentos. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.